Boa tarde, estudantes do sétimo ano A e do sétimo ano B da Escola Municipal José Bezerra de Albuquerque Sobrinho, a disciplina de Língua Portuguesa. Nós estamos no primeiro bimestre com aulas remotas com a professora Valéria Florentino. Então, gente, nós iremos dar sequência ao estudo dos textos jornalísticos, dando continuidade a um dos mais importantes, a notícia, que é um gênero muito conhecido e que tem como objetivo informar a sociedade sobre assuntos importantes e do cotidiano. É importante estudarmos esse gênero, pois ele está constantemente presente no nosso dia a dia, seja na televisão, no celular, na rádio. Por isso, torna-se também importante saber diferenciar a notícia da fake news, que é um texto que, diferentemente da notícia, ele contém informações falsas e que só prejudicam aqueles que leem e confiam nas suas informações. Então, gente, qual é o intuito principal da notícia? Ela vem a informar sobre aquilo que a população quer saber. Mas primeiro, para dar continuidade, nós iremos corrigir a atividade da semana passada, a atividade da sexta-feira. A correção foi feita individualmente, porém, a partir de hoje, nós iremos focar também em uma correção coletiva. Então, vamos à leitura do texto. Leia o texto abaixo para responder às questões. Sorriso. Cantora adolescente que gravou música para a novela do SBT quer lançar CD. A cantora Laís Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o seu primeiro CD. De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música, abre aspas, o closing, tema da novela Carinha de Anjo, do SBT, tem alavancado a carreira da jovem que sonha agora com outros passos. Ponto. Abre aspas. A intenção é gravar o CD. A Fátima Leão, cantora e compositora goiana, escreveu uma música para ela, que deverá entrar nesse álbum. A cantora sertaneja Marília Mendonça também se dispôs a gravar uma canção junto com ela. Fecha aspas. Afirmou ao Sol Notícias. Ponto. A carreira de Laís começou a decolar em 2015, quando o cantor e compositor Serginho Pinheiro, que é amigo da família, esteve em Peixoto de Azevedo, a 197 quilômetros de Sinop, onde a jovem nasceu. Ponto. Abre aspas, veja que mais uma vez, abre aspas no texto, para separar a notícia da fala de um entrevistado, para não se misturar, para a gente saber o que é notícia, o que é o texto e para entendermos também onde está a fala do entrevistado, do participante da notícia. Então, abre aspas. Ela sempre gostou de cantar, desde os 7 anos de idade. O Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Sacomani, produtor musical. Ele entrou em contato no ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela. Explicou o pai. Veja que aí a fala de um dos entrevistados da notícia. Fecha aspas, não é isso? A canção interpretada por Laís foi composta em 2015 pelo próprio Sérgio Pinheiro, em coautoria com Carlos Randal e Zé Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala o romance do casal Gustavo Larios e irmã Cecília. Para Paulo, a cantora Mirim teve que começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. Abre aspas, mais uma vez, a fala de um entrevistado para separar do texto, do conteúdo da notícia. Abre aspas, o CD da novela está para sair. E quando isso acontecer, ela vai começar a se apresentar em programas do SBT. Há ainda algumas conversas com diretores das novelas para que ela grave uma música. Fecha aspas. Em abril desse ano, Laís Queiroz gravou um videoclipe em São Paulo
interpretando a canção da novela. Então, nós temos aí uma notícia, não é isso? Um texto curto, rápido, objetivo, que tem o intuito de informar a população sobre um determinado assunto, que nesse caso é a pretensão de lançamento de um artista, a pretensão dela de lançar um CD em breve. Então vamos às questões aqui, vamos corrigir as questões. Peguem os seus cadernos, abram na página que vocês fizeram essa atividade e vamos à correção. Primeiro, o texto apresenta características de qual dos gêneros textuais apresentados abaixo? Reportagem, notícia ou entrevista? Lógico que a resposta seria a letra B, notícia, por se tratar de um texto curto, um texto objetivo, um texto que tem o intuito de informar, é a notícia. A reportagem também informa, mas a reportagem é algo mais elaborado. A reportagem é um texto mais longo, que tem mais, como é que eu posso dizer, pesquisas, gráficos, é uma coletânea de gêneros. A reportagem nós iremos ver na próxima semana. Como nós estamos estudando os gêneros jornalísticos, nós iremos também estudar a reportagem. Entrevista não pode ser, porque a entrevista ela não tem aquele jogo de perguntas e respostas, tem um entrevistado e um entrevistador. Então, a resposta correta seria notícia. Qual é o fato divulgado pelo texto? O fato divulgado no 2 é que a cantora Laís Queiroz, de 14 anos, está se preparando para lançar seu primeiro CD. Essa seria a resposta correta, o segundo. Terceiro, qual das opções abaixo está relacionada com o texto? A música O Close tem alavancado a carreira da jovem. A resposta correta seria a letra A, para a gente não demorar muito, não é isso? 4. Justifique o uso das aspas nesse trecho abaixo. Ela sempre gostou de cantar, desde os 7 anos de idade. O Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Sacomani, produtor musical. Ele entrou em contato no ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela. Fecha aspas. Essas aspas aí, elas foram utilizadas no interior do texto para A. Separar a fala do entrevistado na notícia. Justamente. Lembram que quando eu estava lendo o texto, lendo a notícia, eu expliquei que nós precisamos encontrar, nós precisamos saber o corpo da notícia, o que é o corpo da notícia, o texto, saber diferenciar e dar fala de um dos entrevistados. Então, como é que a gente faz para diferenciar? Utilizando aspas no início e no fim da fala do entrevistado. Então, a resposta correta seria logo a letra A. As aspas foram utilizadas para separar a fala do entrevistado na notícia. Ok, ponto final. Leia. Sorriso. Cantora adolescente que gravou música para a novela do SBT quer lançar CD. O título da notícia também pode ser chamado de o título, que é o nome do texto, que leva ao leitor a ter uma certa curiosidade para ler esse determinado texto que é a notícia. O título nós podemos chamar de olho da notícia? Não. Corpo da notícia? Também não. Então, o título da notícia nós poderíamos chamá-lo também de manchete, sendo que a manchete ela é um título que chama mais atenção, ela é sensacionalista a manchete, ela quer chamar atenção,
prender a atenção de forma mais abrupta possível, para que aquele leitor ele tenha a curiosidade exacerbada para ler aquele texto. Então, tem o título, que é um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. O título de uma notícia, já a manchete não, ela instiga de forma abrupta aquele leitor a ler, possível leitor a ler aquela notícia. Então, 6. O que aconteceu? Então, o que aconteceu nessa notícia é que a cantora Laís Queiroz ela está se preparando para lançar o seu primeiro CD. Onde aconteceu? Em Sorriso. Quando aconteceu? Em 2020. Lembrem-se que existem 2 datas aí. Em 2015, ela ouviram pela primeira vez a voz dela e se encantaram e fizeram algumas composições para que ela pudesse cantar. Mas essa notícia foi justamente datada do ano de 2020. Então tem até no rodapézinho, no finalzinho da notícia tem, ok? Então vamos lá. E por quê? Por que aconteceu? Porque a cantora sempre gostou de cantar desde os 7 anos e como a novela alavancou a sua música, ela decidiu gravar um CD. Então essas seriam as respostas da atividade passada. Se vocês tiverem dúvida para corrigir, volta o vídeo, corrige, não pode dizer que a atividade não está sendo corrigida, está sim. E a partir de hoje sempre iremos fazer esse tipo de correção individual, quando eu recebo as atividades de vocês, e coletiva também, tá certo? Então vamos corrigir as atividades. Revisando o gênero notícia. Então, gente, a notícia é um gênero jornalístico que apresenta o objetivo principal de informar. A notícia ela quer informar a sociedade sobre assuntos importantes e do cotidiano. A notícia é diferente de um poema. O poema ele não vai informar, o poema ele vai emocionar. A notícia também é diferente da piada, porque a piada ela vai divertir. Veja que nós temos diferentes contextos, não é isso? Então, o objetivo principal da notícia é informar. Se você lê um texto e você vê que pelo título ele está informando, dando característica, descrevendo um certo acontecimento, então provavelmente esse texto seria uma notícia. Além disso, ele apresenta um acontecimento real, vejam a diferença da notícia com o fake, um acontecimento real, cuja linguagem é clara e objetiva. Então a linguagem da notícia ela não é aquela linguagem que arrodeia, não. Ela é uma linguagem clara, é uma linguagem que você entende logo de cara o que está acontecendo. E objetiva também por isso, sem arrodeios, sem ser prolixa, ou seja, sem ser demorada. É uma linguagem onde todos podem ter acesso. Vejam que quando a gente assiste o Jornal Nacional, praticamente a gente entende todas as notícias, mesmo aquelas notícias mais difíceis de ser compreendidas, a gente tem acesso intelectual àquela notícia, porque ela é praticamente dada, informada de uma forma que o leitor ou que o telespectador ele possa entender da forma mais clara e objetiva. Então, o principal intuito, além de informar, é trazer essa linguagem mais clara, que todos possam entender, e objetiva também. As principais características do gênero textual notícias são textos relativamente curtos, sim, veiculados no meio de comunicação, podem ser celular, televisão, computador, rádio. Uma linguagem mais formal, você nunca é uma linguagem formal que apresenta uma norma culta padrão. No caso, a notícia, você nunca vai ver uma notícia com gírias, com uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais, como eu posso dizer, popular. E textos com título.
Então, os textos também, na notícia, eles vão ter um título principal, que pode ser aquela manchete que chame a atenção, mas também eles podem vir com um título auxiliar, que a gente vai chamar de subtítulo, que é o subtítulo, ele resume todo o conteúdo da notícia, mas também ele tem o intuito de despertar curiosidade para que a gente tenha o interesse de saber mais sobre o tema. Então, assim, alguns textos eles não apresentam um subtítulo. As notícias menores elas vêm apenas com um título. Quando a notícia é um pouco maior, ela apresenta sim um subtítulo, que ele vai trazer o resumo, um pequeno resumo da notícia, e esse resumo vem logo abaixo do título. Então, nós temos textos em terceira pessoa, são textos impessoais. Quando você escreve uma notícia, você nunca pode colocar o eu, você não pode se colocar no texto. Você está contando uma história, a notícia não deixa de ser uma história, um fato que ocorreu com outra pessoa e não com você, porque aí passa a ser um relato. Então a notícia sempre vai tratar de um fato curioso que aconteceu com outra pessoa. Isso eu estou tornando de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Quando estivermos em sala de aula, nós vamos tratar esse caso da impessoalidade com mais clareza. Então, em uma notícia, você nunca pode escrever eu vi, eu aconteceu comigo, não. É sempre com outra pessoa, um fato que ocorreu sempre com outra pessoa. Ali você está sendo um jornalista, um repórter, você está contando a notícia de forma impessoal e sem dar nenhum tipo de opinião sobre o acontecido. Fatos reais, atuais e cotidianos. A notícia sempre vai trazer um fato atual. Então, algo que ocorreu ontem, que ocorreu hoje mesmo, é o furo da notícia. Tem que ser o mais rápido e o mais, como é que eu posso dizer? O mais rápido e o mais, uma manchete, mais espetacular possível. A notícia ela tem esse intuito de informar e ao mesmo tempo chamar atenção para que as pessoas leiam. Então tem que ser um fato real, uma notícia totalmente atual, não uma coisa que aconteceu há muitos anos ou alguns dias. Não, ela perde o interesse. Assim, as pessoas não têm o interesse de ver uma coisa que já aconteceu há alguns dias, a não ser que traga mais informações sobre o caso. Mas a notícia é um texto rápido, é um texto que circula com uma certa facilidade que se você não se atentar às características da notícia, ela perde o seu formato original. É um texto que aborda também assuntos do cotidiano, claro. Então, nós temos a estrutura da notícia, que é um título ou uma manchete, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para a notícia. Então, só mais uma vez revisando, estrutura da notícia. Tem um subtítulo que ele complementa o título e resume o que você vai ver no corpo da notícia. Nós temos também o lead, que é o primeiro parágrafo. Então, o parágrafo é a parte mais importante da notícia, em que você deve responder as perguntas: com quem aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu a questão, a quando aconteceu o fato. Então também nós temos o corpo da notícia, que é o desenvolvimento. Após você responder o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, aí vem o corpo da notícia, que vai descrever como aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu e apresentar as suas consequências. Então nós temos aí um exemplo de título: chuva de granizo sobre Campo Grande, de branco. Então não é nossa Campo Grande, né? É Campo Grande de branco. O subtítulo, vejam que o subtítulo ele vem abaixo do título e ele tem o intuito justamente de informar também e trazer um resumo sobre a notícia. Então, se você está com pressa de ler, não tem tempo de ler a notícia, o subtítulo ele vai trazer um resumo do que vai acontecer na notícia. Mas ele também vai mostrar, vai trazer
uma certa vontade, ele também vai despertar uma curiosidade para que você possa ler o texto. Então não tem como escapar da notícia, de ler a notícia. E nós temos o lead, é isso? Que é o primeiro parágrafo, que ele tem que responder essas perguntas. Quais seriam as perguntas? Com quem aconteceu a notícia? O que aconteceu? Quando aconteceu e onde aconteceu? E para finalizar, o corpo da notícia, que ela vai trazer o restante das informações, que devem ser precisas também, e que devem trazer como aconteceu, por que aconteceu e quais as consequências, quais são as fontes da notícia, ok? Fuja das fake news. Fake news, como eu falei para vocês, são notícias, informações falsas que têm o intuito apenas de prejudicar aqueles que confiam nessa informação. Então, como eu faço para fugir de uma fake news? Considere a fonte, sempre observe de onde vem aquela notícia. Tem que ser fontes confiáveis, como o R7, o G1, sempre buscando entender se aquele texto ele não é uma sátira, se ele não tem um conteúdo sensacionalista, que quer apenas chamar a atenção, não é isso? Então, não leia só o título. Às vezes a gente tem a mania de receber uma coisa no WhatsApp, ler só o título e, eita, já passou, exemplo, coronavírus atinge tal, aí a gente já lê, já fica preocupado. Leia também o corpo da notícia e procure as referências, considerando as fontes. Pesquise sobre o autor. Dê um Google rápido sobre quem escreve o texto. Sim, é muito importante. O texto tem fontes, ou seja, tem quem é que está noticiando esse texto, se é um veículo de respaldo, será que tem? Aí você tem que pesquisar sim, para não cair em uma fake news. A informação tem data certa? Notícias com termos nesta manhã, semana passada, ou seja, que não trazem as datas do acontecimento, tem tudo para ser uma fake news. A notícia corrobora com o que você acredita. A notícia não tem lado. Então é o que eu falei, a notícia é objetiva, ela é clara e ela não traz opinião de forma alguma dentro do seu conteúdo. Então, se a informação está muito de acordo com o que você pensa, estranhe. Esmola demais, o santo desconfia. A notícia não traz opinião. A gente vai estudar outro gênero opinativo, um jornalístico opinativo, mas só nesses outros bimestres que virão. Por enquanto, não. Então, a notícia ele é um fato que não traz opinião em si. Confirme a informação antes de compartilhar. Veja se saiu em outros sites, como G1, foi o que eu falei lá em cima. Fontes, pesquisem fontes comprovadas, que tem um respaldo. Então, consulte nos sites. Olha se aquela notícia ela realmente tem um fundamento. Então, gente, após corrigirmos a atividade e também estudarmos um pouco mais sobre a notícia para adentrarmos em outro assunto e não esquecendo de trabalhar o gênero, eu tenho uma proposta de produção para vocês. Vocês vão produzir uma notícia. Isso aqui que eu estou mostrando a vocês é só um norte. Vocês podem criar a notícia a partir de temas que vocês gostem, de temas livres, ou seja, um fato que aconteceu aí onde vocês moram em Campo Grande, pode ser sobre o coronavírus, pode ser qualquer tipo de tema que vocês gostem, pode ser esportes, economias, signo. Então, a notícia ela é ampla. Eu vou simplesmente deixar esse tema livre para vocês. Apenas eu peço a vocês que respeitem a estrutura desse gênero, certo? Então, eu vou ler para vocês a proposta. Agora, o repórter é você. Produza uma notícia de no mínimo 20 linhas,
essa proposta aqui é só como norte, não é para vocês preencherem dessa forma não, tá? Sobre a festa junina, lembre-se do título, lead, o título que é a manchete, né? Isso, o título principal, o lead, que é aquele o parágrafo, o primeiro parágrafo que ele tem que responder o que, quem, quando e porquê. E o corpo do texto, que vai trazer informações, mais informações sobre o que ocorreu e, entre aspas, os entrevistados, a fala dos entrevistados. Então, para nortear essa produção, antes vocês têm que responder essas perguntas aqui, antes de produzir esse texto. Com quem aconteceu? Aí vocês vão escrever com quem aconteceu. O que aconteceu? Responde o que aconteceu sobre a produção de vocês, antes de fazer a produção. Quando aconteceu, onde aconteceu e o corpo da notícia. Respondendo essas perguntas, aí vocês sim podem começar com um título que chame a atenção. Se quiser colocar um subtítulo fazendo um resumo, fica a critério de vocês, nem toda notícia tem, só as notícias mais longas, mas se vocês quiserem fazer, sintam-se à vontade. Uma foto que ilustre o momento, o acontecido, o fato que foi do cotidiano ou não, além de vocês, uma foto, então fica o título, fica o olho da notícia, uma foto, aí vem o lead, que é o primeiro parágrafo que vocês vão informar o que foi que aconteceu, quando aconteceu, e depois o corpo da notícia, tá certo? Então, façam essa produção de texto, no mínimo 20 linhas, e enviem para o meu privado, tá certo? Então, estarei sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa, estou sempre aqui, tá certo? Agradeço desde já a atenção e até a próxima aula.